Eita, minha gente. Se ajeita aí que vou contar uma história que tá dando arrepia no couro de quem vive por essas bandas da Chapada Diamantina. Dizem que quando a lua cheia nasce lá no céu, num brilho que corta a escuridão da noite, um uivo medonho ecoa pelos morros e pelas matas. É o uivo da tal lua sangrenta. Quem escuta, conta que viu sombra se mexendo no breu e gente sumindo sem deixar rastro. Mas antes de eu seguir nessa prosa, eu quero saber de onde vocês estão ouvindo esse meu relato. É da beira do fogão, da varanda ou num cantinho escuro da casa? Pode até deixar nos comentários que esse caos aqui pode virar até um vídeo para todo mundo escutar e sentir esse arrepio junto. Agora preparem o coração e prestem atenção, porque o que eu vou contar não é para qualquer um, não. É coisa que mistura medo com mistério, daquelas que só o sertão sabe guardar. Eu nunca pensei que voltaria a pisar naquele chão velho, rachado e seco da Chapada Diamantina. A última vez que deixei o Vale do Sol, foi como se estivesse fugindo não só da terra, mas também dos segredos que essa vila pequenininha carrega, segredos que eu juro, só quem nasceu aqui entende de verdade. Mas a vida me puxou de volta. Meu destino resolveu me pregar essa peça. E cá estou eu, Rafael, jornalista de uma cidade grande, querendo entender o que está acontecendo naquele pedaço esquecido do mundo. Quando cheguei na vila, o ar quente do sertão me deu aquele abraço sufocante, com cheiro de poeira, mato seco e um silêncio pesado, daquele que parece que não deixa você nem respirar direito. As poucas casas de madeira e barro pareciam estar amontoadas num esforço de se protegerem contra o vento que não dava trégua. Os moradores, por sua vez, estavam com os olhos sempre desconfiados, falando baixo, olhando para a lua cheia que naquela noite estava tão redonda e brilhante que dava medo. Não demorou muito para eu perceber que algo estranho rondava o Vale do Sol. No mercado, na praça, na esquina da igreja, a conversa era sempre a mesma. "Tá sumindo, gente", diziam com voz trêmula. As palavras, simples, carregavam um peso que me arrepiava a espinha. Disseram que nas últimas luas cheias, pessoas tinham desaparecido sem deixar vestígio. Gente boa, família inteira às vezes, como se a noite tivesse engolido elas de vez. Eu sentia o cheiro da tensão no ar, e a curiosidade do jornalista que sou começou a cutucar a minha alma. Resolvi ir atrás dessas histórias, ouvir as vozes que ninguém mais tinha coragem de escutar, porque aqui entre nós, quando o sertanejo fala dessas coisas, é sério, não é coisa de criança não. Fui até a casa do seu Antônio, um velho que carrega nas costas mais histórias do que a Chapada tem de pedras. Ele me recebeu com aquele olhar fundo, misturado com medo e sabedoria, e depois de tomar uma pinga forte, começou a falar baixinho, como quem teme ser ouvido por algo que não é desse mundo. "Rafael, rapaz, essa lua cheia, ela não é igual às outras não, é a lua sangrenta, é a hora da fera acordar. Quem vê não esquece, quem escuta arrepia até o último fio de cabelo. Aqui tem história que não se conta para quem não é da terra, porque atrai coisa ruim, mas tu é meu sangue e eu vou te contar", ele disse com voz arrastada e olhos brilhando de um medo antigo. Ele me falou de uma criatura, uma sombra que perambula entre as árvores e pedras, que tem olhos vermelhos que queimam como fogo e um uivo que corta a noite como faca afiada. Dizem que é um lobisomem, amaldiçoado a vagar em noites de lua cheia, buscando vingança por uma injustiça cometida há muito tempo atrás. A fera, conforme as histórias, não escolhe vítima, mas leva aqueles que ousam desafiar a paz da vila. Enquanto ele contava, a noite parecia fechar ainda mais as janelas da casa velha, e o vento lá fora fazia as folhas e galhos dançarem num ritmo sinistro. Eu senti um calafrio que não tinha nada a ver com o frio da madrugada. Era medo, puro e simples. No dia seguinte, caminhei pelo vilarejo, falando com quem aceitava contar sua parte da história.
Uns falavam de ruídos estranhos vindos da mata, outros de vultos correndo pelos campos secos. Uns mais se recusavam a falar, como se o silêncio fosse uma proteção contra o mal invisível. Vi mães abraçando seus filhos como se quisessem protegê-los de algo que eu não podia ver, mas que ali, naquela terra, existia. Ao entardecer, cheguei à praça principal e senti o peso da atmosfera mais do que nunca. Um grupo de homens se reunia perto da igreja, olhando fixamente para a lua que já começava a subir no céu. Eles me olharam com desconfiança, e um deles, o mais velho, disse: "Rapaz, tu tá mexendo com coisa perigosa. Essa vila tem suas regras e seus segredos. Se continuar procurando, pode acabar sendo a próxima vítima dessa maldição." Mas eu não podia voltar atrás. Meu lado curioso, o jornalista que sou, me obrigava a continuar. Sabia que no meio daquele medo todo, escondia-se uma verdade que precisava ser descoberta. E se fosse verdade que o lobisomem existia, eu teria que encarar aquilo com coragem, mesmo que meu coração batesse mais rápido a cada noite que eu passasse ali. As ruas começaram a ficar vazias, as portas se fecharam, e o silêncio da noite tomou conta da vila. Eu fiquei sozinho na varanda da pousada, olhando para a lua cheia que iluminava a chapada, me perguntando o que estaria por vir. E foi nesse momento que ouvi, pela primeira vez, aquele uivo. Um som que não era humano, que não pertencia a nenhum animal que eu conhecia. Um som que fez o sangue gelar nas minhas veias. O uivo veio de dentro da mata, longe o bastante para não ser visto, mas perto demais para ser ignorado. Foi o chamado da lua sangrenta, e eu sabia que minha investigação tinha acabado de começar, mas que ela podia custar caro demais. Eu me levantei, apertando a câmera na mão, e disse para mim mesmo: "Rafael, agora não tem mais volta." Foi assim meu retorno ao Vale do Sol, um lugar onde o tempo parece ter parado, mas onde o passado e o presente se misturam numa dança perigosa, guiada pela luz vermelha da lua cheia. E se você está aí, ouvindo essa história, quero saber de onde você escuta esse relato. Pode deixar nos comentários, que a gente ainda vai contar muito mais desse caos que vai arrepiar até o último fio de cabelo. Aquela noite foi a primeira vez que eu realmente vi o terror que vinha rondando o Vale do Sol. Depois de tanto ouvir os relatos e os sussurros, eu não esperava me deparar com a realidade daquilo tudo tão de perto. Era uma noite de lua cheia como poucas. A lua parecia um farol pendurado no céu, iluminando as ruas e os campos secos com uma luz branca e cortante. O ar estava quente, mas carregado de um silêncio estranho. Um silêncio que não era só ausência de barulho, era como se o próprio vento tivesse medo de se mexer. Eu estava na varanda da pousada onde me hospedava, fumando um cigarro e pensando em tudo que já tinha ouvido, quando ouvi um som que me fez gelar até os ossos. Era um estalo, como se algo ou alguém estivesse pisando nas folhas secas do caminho lá no final da rua, perto do mato. Me levantei devagar, tentando não fazer barulho, e me aproximei da janela para observar. A lua cheia iluminava o caminho, mas eu não vi nada à primeira vista. Só um vulto se movendo entre as sombras, rápido demais para ser gente e pesado demais para ser um bicho comum. Meu coração disparou. Eu queria acreditar que era só o vento ou algum animal da região, mas o meu instinto dizia que não. Então, ouvi o uivo. Um uivo longo, profundo, que parece vir do fundo da terra e que corta a noite como uma faca afiada. O som era tão estranho e doloroso que parecia carregar toda a tristeza e raiva do mundo. Eu nunca tinha escutado nada parecido, e mesmo assim eu senti que aquilo era o sinal de algo terrível estava acontecendo. Pouco depois, as pessoas começaram a gritar. Corri para a rua e vi uma cena que eu nunca vou esquecer. Um jovem do vilarejo, o João, que era conhecido por sua coragem e força, estava ali, no meio da rua, tentando fugir de algo invisível. Seus olhos estavam arregalados de medo, a respiração acelerada, e ele olhava para trás como se uma sombra monstruosa estivesse à sua caça.
De repente, ele sumiu no escuro, como se tivesse sido engolido pela própria noite. O desespero tomou conta dos que estavam ao redor, e ninguém sabia explicar o que tinha acontecido. Eu tentei buscar pistas, olhar para onde ele havia desaparecido, mas só encontrei marcas estranhas no chão, como se garras gigantes tivessem arranhado a terra. O medo tomou conta do vilarejo, e naquele momento eu entendi que os relatos que ouviam até então eram reais, e que o perigo era maior do que qualquer um de nós podia imaginar. As conversas na vila mudaram depois daquela noite. Não era mais só um boato ou uma história para assustar criança. Era algo concreto que todos sentiam e temiam. As pessoas começaram a se trancar em casa antes do pôr do sol, e o silêncio da noite ficou ainda mais pesado. Eu continuei minhas buscas, falando com os moradores, tentando juntar pedaços daquela história que parecia saído de um pesadelo. Alguns me contaram que tinham visto vultos correndo pela mata, outros que ouviram passos pesados quando não deveria haver ninguém. Uns diziam que o lobisomem, que antigamente era só uma lenda, agora andava solto, tomando a forma de homem ou fera conforme a vontade. Os olhos vermelhos que brilhavam na escuridão, os uivos que rasgavam o silêncio, tudo indicava que algo ancestral e maldito estava se manifestando novamente. Mas havia quem se recusasse a acreditar. Diziam que era apenas medo e imaginação, fruto da solidão e do isolamento daquele lugar. Tentavam explicar os desaparecimentos com outras causas, até mesmo com crimes comuns. Mas ninguém conseguia negar o medo que tomava conta de todos. Eu sentia na pele, ouvindo os murmúrios nas casas e vendo as pessoas evitarem a rua à noite. Foi nessa tensão que percebi que minha missão não seria fácil. Eu estava no centro de uma trama que misturava o sobrenatural com o humano, o medo com a verdade. O que eu tinha pela frente era mais que uma reportagem, era uma investigação na qual cada passo podia me colocar em perigo. Naquela noite, antes de dormir, enquanto olhava pela janela, eu ouvi novamente aquele uivo. Desta vez, mais perto, mais triste e ameaçador. Meu corpo todo arrepiou. E eu soube que o pior ainda estava por vir, que o lobisomem, essa criatura que eu só conhecia pelos relatos, estava ali, rondando as sombras do Vale do Sol. E eu teria que enfrentá-lo se quisesse descobrir a verdade e salvar aqueles que ainda restavam. O medo apertava meu peito, mas minha vontade de descobrir era maior. A lua cheia iluminava a chapada, mas também revelava os segredos mais sombrios daquela terra, segredos que eu agora estava disposto a desenterrar, custasse o que custasse. Depois daquela noite fatídica, quando o João desapareceu no silêncio da lua cheia, algo dentro de mim mudou. Aquele uivo estranho, aquele vulto que eu não conseguia esquecer, passaram a me assombrar como uma sombra que não se vai com o sol. Não era só uma história para reportagem. Era um enigma que estava me consumindo, como um fogo lento queimando o que eu acreditava ser a realidade. Eu precisava entender a origem daquela criatura, desvendar a lenda que os velhos do vilarejo evitavam contar, como se fosse um segredo guardado a 7 chaves. Foi numa dessas tardes que eu encontrei o antigo diário do meu avô. Eu nem sabia que ele tinha deixado aquilo para trás. A capa era de couro gasto, as páginas amareladas pelo tempo, e a escrita torta e apressada mostrava um homem que, apesar do jeito rude, era um guardião de histórias. Folheando aquelas páginas, eu senti o peso de uma herança que jamais imaginei carregar. Meu avô não era apenas um homem do sertão. Ele sabia mais do que todos que eu conhecia sobre a maldição que assombrava o Vale do Sol. No diário, ele falava de um homem chamado Joaquim, um caçador que vivia naquela região há quase um século. Joaquim era conhecido pela bravura, mas também por sua justiça severa. Dizem que ele se envolveu numa briga com um estranho que passava pela vila, acusado de ser um lobisomem, um monstro que transformava homens em feras e caçava suas vítimas nas noites de lua cheia.
A briga terminou com a morte do estranho, e com ele a maldição foi lançada sobre Joaquim e seus descendentes. Desde então, o lobisomem teria se tornado uma sombra eterna, vagando pela chapada, buscando vingança contra aqueles que o condenaram. Eu sentia a respiração ficar pesada enquanto lia aquelas palavras, como se o passado estivesse respirando junto comigo. Meu avô dizia que o lobisomem não era apenas uma fera, mas um espírito preso entre o mundo dos vivos e dos mortos, amaldiçoado a carregar sua dor pela eternidade. Aquela criatura, dizia ele, só poderia ser derrotada pelo verdadeiro guardião da vila, aquele que aceitasse a responsabilidade de proteger o equilíbrio entre o mundo humano e o sobrenatural. Enquanto eu lia, percebi que aquela maldição estava ligada à minha família e que o destino me colocava no papel de guardião. A história do lobisomem não era só um conto para assustar criança, era uma verdade cruel, escondida atrás dos muros da minha própria casa. Naquela noite, sentindo o peso da herança, eu caminhei até a velha casa do meu avô, agora vazia e tomada pelo silêncio. As paredes carregavam o cheiro da história e do esquecimento. Foi ali que eu comecei a juntar as peças que o diário revelava e as memórias que a vila ainda guardava. Cada palavra, cada relato parecia me puxar mais fundo na escuridão daquela maldição. Fui até o terreiro onde meu avô costumava sentar, perto da figueira velha, e sentei-me no chão batido. O vento soprava, trazendo o cheiro da terra molhada pela chuva recente e o som distante de animais da mata. Ali, sozinho, eu pensei na força daquela lenda e no peso de carregá-la. Era mais do que uma caça, mais do que um mistério para resolver. Era uma batalha pela alma do Vale do Sol. Conforme a lua cheia subia, eu sentia que o lobisomem não era só uma fera a ser temida, mas um símbolo da luta entre o homem e sua própria sombra. O monstro era parte da história daquele lugar, parte de mim e talvez a chave para entender o que significava realmente viver na Chapada Diamantina, onde o sagrado e o profano se entrelaçam na mesma dança. Sabia que eu precisava ir além dos relatos e das lendas. Precisava encontrar a verdade enterrada no passado, descobrir o que havia sido feito para que a maldição existisse e como, afinal, poderia ser quebrada. E essa verdade, eu pressentia, não seria fácil de enfrentar. Naquela noite, enquanto o vento zunia entre as árvores e o uivo distante ecoava novamente, eu senti o chamado da maldição mais forte do que nunca. Eu não era mais um jornalista de cidade grande. Era um filho do sertão, um guardião relutante, com a responsabilidade de encarar a escuridão que rondava o Vale do Sol. Eu me preparei para o que viria, sabendo que a luta seria longa, perigosa e cheia de mistérios que desafiariam tudo o que eu acreditava. O passado e o presente estavam prestes a se chocarem numa batalha silenciosa, sob a luz implacável da lua sangrenta. Quando comecei a investigar os segredos que o diário do meu avô revelava, algo mais profundo e sombrio veio à tona. Não se tratava apenas da história do lobisomem e das lendas que rondavam o Vale do Sol, mas de um segredo guardado pela minha própria família, um segredo que ninguém nunca me contou e que, de alguma forma, me conectava diretamente com a maldição que assombrava a vila. Foi como se, naquele momento, o passado e o presente tivessem se entrelaçado numa teia impossível de escapar. Eu precisava entender essa ligação, porque sentia que só desvendando esse mistério eu poderia ajudar a vila e talvez me salvar também. Os dias se tornaram noites sem fim, e eu passava horas mexendo em documentos antigos, conversando com parentes mais velhos que ainda tinham coragem de lembrar do que muitos preferiam esquecer. Foi assim que descobri que meu bisavô fora um dos primeiros a enfrentar o lobisomem. Um homem forte e determinado que tentou proteger o Vale do Sol da fera, mas que acabou sendo marcado pela maldição.
A história dizia que, naquela época, o bisavô tinha um pacto com uma entidade da floresta, uma força ancestral que zelava pelo equilíbrio entre o mundo dos homens e das criaturas que habitavam o sertão. Esse pacto deveria garantir proteção para a vila, mas também exigia um preço alto. Os descendentes daquela linhagem carregariam o fardo da maldição, podendo ser chamados a enfrentar o lobisomem e seus horrores a qualquer momento. Meu bisavô foi o primeiro guardião, e depois dele, essa responsabilidade passou de geração em geração, até chegar em mim. Era uma responsabilidade que eu nunca quis, mas que agora me era imposta pela história e pelo sangue. Eu sentia o peso da maldição, não só nas histórias que eu vi, mas em cada olhar que me lançavam na vila, como se todos soubessem que eu era diferente, que carregava um segredo maior do que eu mesmo. Alguns me olhavam com respeito, outros com medo, como se eu pudesse me transformar naquela mesma criatura que todos temiam. Enquanto tentava aceitar essa verdade, também descobri que havia mais mistérios envolvendo minha família. Alguns membros desapareciam misteriosamente, outros viviam isolados, evitando contato com o resto da vila. Era como se a maldição tivesse marcado não só a mim, mas todos aqueles que compartilhavam meu sangue. Minha própria mãe, que sempre fora uma mulher forte e reservada, guardava segredos que eu só comecei a desvendar depois de sua morte recente. Ela havia deixado cartas e relatos escondidos, onde falava da luta dela contra a escuridão que ameaçava nossa família e da esperança de que alguém conseguisse finalmente quebrar o ciclo. Eu sentia a presença daqueles que vieram antes de mim, como se suas vozes ecoassem na minha mente, me guiando e alertando ao mesmo tempo. Era um chamado para que eu assumisse o que até então havia fugido, a verdade da minha origem e a missão que me aguardava. Ao mesmo tempo, o medo me consumia. E se eu me tornasse aquilo que sempre temi? E se a maldição fosse mais forte do que qualquer um podia enfrentar? Mas não podia fugir. A vila precisava de mim, e eu precisava entender até onde ia essa ligação entre meu sangue e a fera. Comecei a estudar antigas lendas, rituais e até mesmo as plantas medicinais usadas pelos antigos para afastar o mal. Procurei os anciãos, os pajés e aqueles que ainda mantinham viva a tradição do sertão, ouvindo suas histórias com atenção e respeito, tentando captar alguma pista que pudesse me ajudar a proteger meu povo e a mim mesmo. Durante essas buscas, uma noite, recebi uma visita inesperada. Era Dona Luzia, uma senhora conhecida por ser a guardiã das histórias da vila, uma espécie de bibliotecária viva dos segredos da Chapada. Ela me falou de um ritual antigo, uma cerimônia que poderia revelar a verdadeira natureza da maldição. E talvez, se eu tivesse coragem, quebrá-la. Para isso, eu precisaria enfrentar não só o lobisomem, mas também os meus próprios medos e as sombras que habitavam dentro de mim. Dona Luzia me deu um amuleto, um pedaço de pedra vermelha que parecia pulsar com uma energia estranha. Ela disse que era um talismã de proteção, passado de geração em geração para aqueles que carregam a maldição em seu sangue. O amuleto seria minha âncora, meu escudo contra a escuridão que ameaçava me consumir. Naquela mesma noite, senti que algo mudou em mim. O ar parecia mais denso, o silêncio mais pesado. Era como se a lua cheia chamasse não só a fera da floresta, mas também despertasse o guardião dentro de mim. Eu sabia que a batalha não seria fácil, mas sentia também uma determinação que jamais pensei ter. Não era só por mim, era por todos que viviam no Vale do Sol, que mereciam viver sem medo. Enquanto caminhava pelas trilhas escuras da vila, segurando o amuleto firme na mão, eu sentia o olhar do passado me acompanhando, lembrando que a maldição é uma cadeia, mas também um legado. Eu precisava entender o preço que meu sangue pagaria para enfrentar o que quer que estivesse à espreita nas sombras, e se eu seria capaz de honrar a memória dos que vieram antes de mim.
A cada passo, a conexão com minha família se tornava mais clara, mais forte. A maldição não era só um fardo, era também uma força que, se bem conduzida, poderia ser a chave para salvar o Vale do Sol. Eu precisava aceitar meu destino, mesmo que isso significasse encarar a noite mais escura da minha vida. Porque, no fundo, eu sabia que aquela história não era só minha. Era a história de um povo, de uma terra e da luta eterna entre luz e sombra que acontece toda vez que a lua cheia sobe no céu da Chapada Diamantina. A noite em que decidi enfrentar a criatura foi a mais longa da minha vida. Eu sabia que não poderia mais fugir do destino que me foi imposto, nem deixar o medo dominar o que restava da minha coragem. O lobisomem não era apenas uma sombra nas histórias, era uma presença real, uma força que ameaçava destruir tudo o que o Vale do Sol significava. E eu, Rafael, jornalista relutante e agora guardião, precisava encarar essa fera, não só para proteger os outros, mas para me salvar também. Enquanto o sol se punha lentamente, tingindo o céu com tons de fogo, eu me preparei para a batalha que sabia viria naquela noite de lua cheia. Carregava comigo o amuleto que Dona Luzia me dera, uma pedra vermelha que parecia pulsar com uma energia quente, quase viva. Era minha âncora, meu escudo, minha última esperança contra o mal que rondava a vila há tanto tempo. Com uma faca de lâmina afiada e um punhado de ervas que os anciãos diziam afastar o espírito maligno, caminhei pelas trilhas escuras, sentindo o coração bater forte, quase saindo pela boca. O silêncio era absoluto, pesado como um manto de chumbo. Só o som dos meus passos apressados cortava a escuridão da mata. Cada sombra parecia ganhar vida própria. E a cada instante eu sentia os olhos da criatura me observando, mesmo sem vê-la. O medo tentou me dominar, como uma corrente invisível que queria me puxar para o chão, mas eu resisti, firme no meu propósito. Quando cheguei ao lugar onde a floresta se fechava sobre o Vale do Sol, aquele terreno onde as árvores pareciam formar um portal para outra dimensão, senti uma presença densa, sufocante. O ar ficou frio de repente e um uivo rasgou a noite, fazendo meu sangue gelar. Era a fera chamando, desafiando, anunciando sua chegada. Eu tremia, mas permaneci firme. De repente, ele surgiu das sombras, uma silhueta monstruosa, metade homem, metade lobo, com olhos vermelhos que brilhavam como brasas na escuridão. Seu corpo era coberto por pelos grossos e suas garras afiadas refletiam a luz da lua. O cheiro de carne e mato molhado invadiu minhas narinas e um rugido bestial escapou de sua garganta. Era a encarnação do medo, a lenda viva que eu tinha que enfrentar. A luta começou rápida e violenta. Ele avançava com força descomunal e eu me esquivava como podia, tentando encontrar uma brecha para usar a faca. A criatura parecia saber cada movimento meu, como se estivesse antecipando meus passos. O amuleto no meu pescoço queimava contra a minha pele, como se estivesse tentando me proteger, mas também me lembrando do preço que eu pagaria por aquela batalha. A cada golpe, eu sentia a dor, o cansaço, mas também uma determinação que crescia dentro de mim, como fogo alimentado pela necessidade de salvar minha terra e meus irmãos. Eu não podia perder. Não podia deixar que o medo vencesse. Lutávamos ali, no coração da Chapada Diamantina, sob a luz cruel da lua cheia, uma dança mortal entre homem e fera, entre passado e presente, entre vida e morte. Em meio à luta, consegui ferir a criatura e um grito agonizante cortou a noite. Vi nos olhos vermelhos um brilho de sofrimento, como se o lobisomem fosse também uma vítima daquela maldição, preso numa existência de dor e raiva. Por um instante, o monstro hesitou, e eu aproveitei para recuar e recuperar o fôlego. Sabia que aquela hesitação era minha chance e que não poderia desperdiçá-la. Enquanto ele se afastava para as sombras, senti uma conexão estranha, quase humana, que me fez entender
que aquela fera não era só um inimigo, mas parte da história daquele lugar e da minha própria história. Era a manifestação de uma dor antiga, de um ciclo de vingança que precisava ser quebrado. Quando a criatura desapareceu na escuridão, eu fiquei ali sozinho, ofegante e machucado, mas vivo. A batalha tinha sido só o começo, mas eu sabia que minha luta contra a maldição estava apenas começando. Eu teria que encontrar uma forma de libertar o lobisomem daquela existência cruel, ou o ciclo continuaria, trazendo mais sofrimento para o Vale do Sol. O silêncio voltou a reinar na floresta, quebrado apenas pelo som da minha respiração pesada e pelo pulsar do amuleto contra meu peito. Eu sabia que não podia baixar a guarda, que o sacrifício teria que continuar, e que a esperança de paz dependia da minha coragem para enfrentar o que ninguém mais ousava encarar. E assim, naquela noite de lua cheia, eu me tornei mais que um simples jornalista. Me tornei guardião, lutador e testemunha de um segredo que atravessa gerações, uma história que o Vale do Sol jamais esqueceria. Amanhã, depois do confronto com a criatura, foi um silêncio estranho, pesado, como se a própria Chapada Diamantina estivesse segurando a respiração. Eu acordei com o corpo dolorido, as marcas da luta ainda ardendo na pele, mas era um tipo de dor que trazia a certeza de que algo tinha mudado, que a batalha não tinha sido em vão. A vila ainda dormia, mas eu sabia que aquele dia seria diferente. O peso do sacrifício estava cravado em cada fibra do meu ser, e a esperança que eu sentia era frágil, como a luz tênue do sol que começava a clarear o horizonte. Enquanto caminhava pelas ruas silenciosas do Vale do Sol, sentia os olhos da vila sobre mim. Uns me olhavam com respeito, outros com medo, mas ninguém conseguia esconder a curiosidade sobre o que realmente tinha acontecido na noite anterior. Eu, que antes era apenas um jornalista curioso, agora carregava o peso de uma responsabilidade que ia muito além de qualquer reportagem. Eu tinha me tornado parte da história que eu tanto buscava desvendar. Ainda não sabia se o lobisomem estava realmente morto ou se aquela maldição estava finalmente quebrada. A luta não era só contra uma criatura, era contra o tempo, contra um ciclo de dor que parecia nunca acabar. Eu sentia que, mesmo que a fera tivesse desaparecido naquela noite, as sombras daquela maldição continuavam rondando a vila, invisíveis e silenciosas, esperando uma nova lua cheia para ressurgir. Os moradores começaram a se reunir, tentando retomar suas vidas depois do terror que havia se instalado. As crianças voltaram a brincar nas ruas. As mulheres preparavam o almoço com uma mistura de alívio e cautela, e os homens conversavam em voz baixa, sempre lançando olhares para as matas que circundavam a vila. O medo ainda estava lá, mas havia uma centelha de esperança, um sentimento de que talvez, enfim, a paz pudesse voltar ao Vale do Sol. Eu sentei-me na varanda da pousada, observando o movimento, pensando em tudo o que tinha acontecido. O que eu aprendi naquela jornada não era só sobre monstros ou maldições, mas sobre coragem, sobre a luta constante entre luz e sombra que acontece dentro de cada um de nós. O lobisomem, aquela criatura aterrorizante, era também um símbolo das nossas próprias batalhas internas, dos medos que precisamos enfrentar para crescer e sobreviver. Naquele momento, entendi que a história da Chapada Diamantina, do Vale do Sol e da maldição do lobisomem era mais do que uma lenda para assustar crianças. Era um reflexo da vida dura, da resistência do povo que vive ali, enfrentando não só a natureza implacável, mas também os demônios que habitam o coração humano. Era uma lição sobre o preço do sacrifício e o valor da esperança. Enquanto o sol subia, iluminando cada canto da vila, eu senti uma paz rara. A luta tinha sido dura, o caminho ainda era incerto, mas havia uma chance de recomeço. Eu sabia que carregaria para sempre as marcas daquela noite, tanto no corpo quanto na alma,
mas também sabia que minha história, a história do Vale do Sol, ainda estava sendo escrita. E se alguém estiver ouvindo essa história, em qualquer canto desse Brasil tão vasto e misterioso, saiba que o medo é real, mas a coragem é maior. Que as lendas são mais que histórias. São pedaços da nossa identidade, da nossa luta diária para encontrar luz na escuridão. E que, no fim, o que importa é a nossa vontade de continuar, de lutar e de proteger aquilo que amamos, mesmo quando a noite parece mais escura do que nunca.